A vítima mortal, o condutor do motociclo, tinha entre 30 e 40 anos. Os feridos leves foram transportados para o hospital. A fonte revela ainda da Proteção Civil, da área metropolitana do Porto, que o embate de um motociclo e o veículo ligeiro acabaram por sair da faixa de rodagem. Para o local foram mobilizados os bombeiros de Baltar, a VMER do Padre Américo e a CIV de Valongo. E o Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Penafiel, deteve um homem de 50 anos por violência doméstica no concelho de Paredes. O Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Penafiel da GNR deteve na última sexta-feira um homem de 50 anos de idade por violência doméstica no concelho de Paredes. No âmbito do processo, os militares deram cumprimento a um mandado de detenção, tendo sido apurado que o detido ameaçava e exercia violência física e verbal contra as vítimas, esposa e filha com 52 e 22 anos, respectivamente. No decorrer da ação, foram realizadas duas buscas, uma domiciliária e outra em veículo, tendo sido possível apreender duas pistolas de alarme, uma pistola transformada, várias munições de diferentes calibres e uma faca de abertura automática. Com antecedentes criminais por condução sob o efeito do álcool, o detido foi presente no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento da residência, proibição de contactos por qualquer forma ou meio com as vítimas, controlado com pulseira eletrónica até uma distância de 500 metros. E a Polícia Judiciária desmantelou uma estrutura que criava milhares de burlas informáticas através do envio de mensagens por WhatsApp. Olá mãe, olá pai. De acordo com a PJ, além do detido, um cidadão estrangeiro de 38 anos, foram ainda constituídas arguidas a mulher e a filha. A Polícia Judiciária anunciou esta terça-feira que desmantelou uma estrutura que criava milhares de burlas informáticas Olá Pai, Olá Mãe e que deteve um homem suspeito dos crimes de burla qualificada, associação criminosa e branqueamento de capitais. Em comunicado enviado às redações, a PJ explicou que, na sequência da denúncia recebida em janeiro, o Departamento de Investigação Criminal de Leiria fez diligências que permitiram identificar coincidências e apensar mais 7 inquéritos, notando-se a utilização massiva de números de telemóveis irrepetíveis de operadoras nacionais para a prática deste tipo de ilícito, o que explotou alertas e obrigou ao recurso a meios especiais de obtenção de prova. De acordo com a PJ, além do detido, um cidadão estrangeiro de 38 anos, foram ainda constituídas arguidas a mulher E uma lista subscrita por mais de 800 associados da Caixa Crédito Agrícola Terras do Sousa, Ave, Basto e Tâmega, com sede em Felgueiras, liderada por Susana Faria, vai avançar com uma providência cautelar em tribunal com o objetivo de suspender o ato eleitoral para o triênio 2024-2026, depois da rejeição da lista alternativa aos órgãos sociais do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral da instituição. As eleições para o triênio 2024-2026 da Caixa de Crédito Agrícola de Terras do Sousa, Ave, Basto e Tâmega estão agendadas para 28 deste mês. Susana Faria, economista e analista de crédito, representante da lista subscrita por mais de 800 associados da CCAM-TSBAT, fala em comunicado enviado aos órgãos de comunicação da existência de alegadas irregularidades e afirma mesmo ter sido impedida de concorrer a estas eleições por parte da instituição. Susana Faria avança ainda que a Caixa Agrícola alista proposta a eleições por mais de 800 associados aos órgãos sociais da Caixa de Crédito Agrícola de Terras do Sousa, Ave, Basto e Tâmega, concelhos de Felgueiras, Guimarães, Faf, Amarante, Celurico, Lousada e Vizela, foi recusada, inviabilizando a sua participação no ato eleitoral. A representante da lista subscrita por mais de 800 associados declara que o processo eleitoral para o triênio 24-26 iniciou com a publicação de que o ato eleitoral ocorreria no mês de fevereiro de 2024, salientando que as duas listas concorrentes foram admitidas. As eleições não ocorreram no mês que havia sido designado, em consonância com a publicação feita, e em clara violação do previsto nos estatutos.
E o guarda prisional Carlos Dias é candidato às eleições do Sindicato Nacional do Corpo de Guarda Profissional, as eleições que têm já lugar no dia 15 deste mês. Queremos ser totalmente diferentes daquilo que é o panorama sindical no país, não só no Corpo da Guarda Profissional, mas também no país. Isto para dizer, e muito bem falou no lema, restabelecer a dignidade e o respeito ao Corpo da Guarda Profissional, que há muito que ele não existe, arrisco-me a dizer, há mais de 15 anos que ele não existe, por várias circunstâncias. A tutela também não tem beneficiado nada àquilo que é a função pública e muito menos as forças de segurança, como é sabido por toda a população. Nós trazemos aqui uma coisa diferente relativamente aos demais. E essa coisa diferente é mostrar que os sindicatos, como instituição, têm que ser algo que provoque a solução e não o problema. O que a sociedade, por vezes, vê e até fica indignada, porque há cortes de serviço aqui, ali e acolá, e as pessoas ficam bloqueadas no seu dia-a-dia, é que sistematicamente se apercebem do problema. E o problema toda a gente percebeu. Arrisco-me a dizer que tenho contacto com alguns políticos que eles até colaboram e percebem o problema, só que não percebem a solução. Eles não andam no terreno, eles não percebem qual é a solução e por vezes soluções tão insignificativas que na dimensão daquilo que é o funcionário, na sua atividade laboral, é de uma enormidade tremenda. E isto já é sabido também pelos sócios e pelo Corpo da Guarda Prisional em si, e posso mostrar mesmo, desde novembro até hoje, não me dediquei nas redes sociais a atacar quem quer que seja, mas sim, ao qual agradeço a constituição de uma equipa mais forte. Agradeço ao Sérgio Guedes, que é um impulsionador também desta organização, desta equipa, e ao Hélder Gabaia, pela presidência do grupo multidisciplinar que criámos para constituir isto, que é a lei orgânica. Posso mostrar lá para casa. Temos a lei orgânica, que é isto que nos vai separar da reinserção. Sei que muita gente dizia que isto era mentira, mas também temos já o projeto de alteração ao Estatuto do Corpo da Guarda Prisional e ainda não ficamos satisfeitos, porque continuadamente meio ano é muito tempo. Fizemos também o projeto de estudo disciplinar, ao qual não tínhamos sequer, e também fizemos o projeto de código deontológico, porque sendo uma força de segurança temos que ter um código deontológico. Isto para dizer o quê? O trabalho está feito. Eu acho que todo o Corpo da Guarda Profissional percebeu que não andamos aqui a brincar, apesar de, nos últimos 15, 18 anos, como falámos ainda há pouco, parece que houve muito tempo para entregar cadernos de encargos, discutir muita conversa, ter muitas ideias, mas papel é o mais importante, porque, como também te disse ao início, os políticos estão atentos, percebem claramente, tenho noção que até têm vontade de avançar e projetar, destacando-se, mas não tem este problema que é o papel. Por vezes é comissões especiais para criar isto, quando não há necessidade, porque temos um grupo fantástico de gente académica, com apoio de outros professores catedráticos académicos e constitucionalistas, que não vou pôr aqui nomes, como pode imaginar, mas que conseguimos chegar a um ponto de partida para nós darmos a solução à tutela e não estarmos à espera que a tutela nos dê a solução a nós. Por vezes, eu costumo dizer, não sou favorável disto, mas temos que dar às vezes o peixe para quem não sabe pescar. Ponto de partida então lançado já. Qual é a sua principal visão para o sindicato e de que forma é que pretende alcançá-la? A visão é simples, é alterar um sindicato para um sindicato do século XXI, fazer aqui uma transferência daquilo que aconteceu antes do século XX, 2000, antes de 2000, para 2000, 2001, que entramos no século XXI. E aí considero, até por uma experiência nessa área, que os sindicatos, não foi só o nosso, ficaram completamente ultrapassados, radicalizados, será o nome mais direto. Porquê? Porque o governo, muito bem, era greves marcadas, desmarcadas, andavam a brincar às greves, criou o Tribunal Arbitral, que regula todas estas questões, até para a sociedade não termos problemas paralelos. E é neste sentido que, percebendo que as coisas evoluíram e só os sindicatos é que não evoluíram, eu propus, e tenho lá no meu programa eleitoral, a alteração em várias dimensões, para estar mais próximo do sócio, do guarda, para estar mais perto daqueles que não podem, efetivamente, estão de serviço, ou seja, criar aqui uma união de todas as partes. E é nisto também, aproveitando estas palavras que me fala, é que não há sindicato se não houver união, unidade do corpo todo. E o que me parece é que
as outras listas, se ganhar uma ou ganhar a outra, aquilo vai haver divisão da unidade do Corpo da Guarda Prisional. A única solução é mesmo a lista. A edição deste ano do Portugal Les a Les vai contar com um novo sistema eletrónico que vai ajudar os participantes para além do habitual roadbook. A 26ª edição do Portugal de Les a Les vai deixar de usar apenas o tradicional roadbook e recebe a inovação tecnológica com um sistema que junta o sentido prático da ajuda eletrónica de navegação à riqueza de detalhe dos eternos livrinhos de itinerário que, sublinhe-se desde já, não vão desaparecer. Os pormenores históricos e naturais que sempre acompanharam os aventureiros no evento, organizado desde 1999 pela Federação de Motociclismo de Portugal, vão continuar a existir em papel, mas passam agora a contar também com uma versão eletrónica, conforme revelou a organização. Ainda segundo o revelado, trata-se de uma ajuda eletrónica de navegação e não um vulgar ficheiro GPX que juntará o melhor de dois mundos. E já está a decorrer a campanha nacional de sensibilização Pirilampo Mágico 2024, sendo o objetivo a inclusão das pessoas com deficiência intelectual e ou multideficiência. Mónica Carvalho, diretora-geral da ACIP, Corporativa de Intervenção Psicossocial, com sede em Lousada, esteve ontem no Notícia na Hora. Este é um trabalho que começa logo que termina uma campanha. Portanto, mal termina uma campanha, vamos logo iniciar todo o planeamento da próxima, fazendo ações de melhoria, percebendo o que é que podemos fazer de melhor. Em força já estamos a trabalhar desde janeiro, porque é muito importante esta organização interna da campanha, porque chegamos efetivamente a muitas pessoas nas nossas comunidades, em empresas. Também tentamos levar a marca do Pirilampo, que é a marca das pessoas com deficiência, a inclusão a várias empresas, a vários parceiros, às escolas, porque o que nós pretendemos é demonstrar a nossa capacidade, a nossa força, a nossa resiliência e daquilo que somos capazes. A comunidade envolve-se, as empresas envolvem-se, sentem isso, que esta é uma campanha que já ganhou força junto da comunidade e que não passa despercebido quando vocês estão, por exemplo, na rua, na venda do Pirilampo. Já tem muita força, para nós já tem muita expressão. Aqui os nossos parceiros são extraordinários. Temos empresas que têm, e deixo este repto para quem nos está a ver, a oferta do Pirilampo ou de algum dos materiais do Pirilampo aos seus colaboradores, que é sempre muito interessante perceber que há esta sensibilidade do tema das pessoas com deficiência nas empresas. Nas ruas as pessoas têm sempre uma palavra também muito simpática para nos dar, nos hipermercados, onde nos encontramos todos os fins de semana. Podem acompanhar nas nossas páginas os locais onde estamos e onde estarão as nossas vendas a decorrer. Quando são realizadas as vendas de rua, os vossos utentes vão para a rua, são eles próprios que vendem o Pirilampo e todos os utensílios que fazem parte desta campanha? São eles os nossos vendedores, sempre acompanhados, mas eles têm este papel de destaque de poder explicar a qualquer pessoa o objetivo da campanha, para que serve o Pirilampo, e de facto eles têm uma capacidade extraordinária de passar esta mensagem da marca Pirilampo. Uma das utentes que participa nesta campanha é a Beatriz Simões, está aqui também ao nosso lado. Beatriz, como é que este ano vais participar nesta campanha? Este ano a ACIP apostou num projeto muito diferente, que é fazer um vídeo a contar uma história sobre o Pirilampo Mágico, que se chama Voar com o Pirilampo Mágico. Esperamos que gostem. Este projeto, obrigada Beatriz, este projeto que a Beatriz acabou de falar é um projeto que vai ser levado às escolas, não é assim? Sim, o objetivo é que o Pirilampo tenha vida e nada melhor do que uma história para poder, já desde crianças, desde muito pequeninos, podermos levar esta marca do Pirilampo. E, portanto, esta foi uma ideia que surgiu do grupo dos jovens, dos nossos autorrepresentantes, da qual a Beatriz faz parte, e que pareceu-nos uma ideia brilhante. É a Beatriz que conta essa história e, portanto, que estará disponível para quem diz para as escolas, mas para quem quiser, obviamente, aceder à compra do Pirilampo e poder ter esta oferta desta história.
Isto só é prova que os vossos utentes são parte integrante de todos os vossos projetos. Sim, sem dúvida, a nossa política de intervenção tem como base o nada para nós sem nós. Isto é o nosso guião de intervenção e só faz sentido com eles. O pirilampo mágico que está aqui na minha mão este ano é amarelo e branco, mas para além do pirilampo há também a possibilidade de compra do saco, da caneca e da chávena do café. Estes produtos também estão a ganhar fãs cada vez mais? Cada vez mais. Há de facto muitas pessoas que colecionam o pirilampo e, portanto, compram a mascote, mas também já temos muita adesão. Como podem ver, são produtos de qualidade, quer a chávena do café, quer a caneca e o saco. Como podem ver aqui, estão de facto muito bonitos. E é sempre uma oferta também muito bonita nesta época que estamos agora. Uma campanha que iniciou no dia 9 e que termina No dia 2 de junho. Até dia 2 de junho. O pirilampo mágico é visto por todos nós como símbolo de luz, símbolo de energia mobilizadora. É, de certa forma, aquilo que vocês, à CIP, pretendem fazer para todos aqueles que se cruzam convosco no vosso dia-a-dia? Sim, sem dúvida. Esse é o nosso trabalho e podermos responder sempre àquilo que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas que nos procuram. E está patente até ao próximo dia 30 de setembro, no Mosteiro de Ancedo, Centro Cultural de Baião, a exposição 25 de Abril, 50 anos, 50 artistas, 50 obras, reunindo trabalhos de artistas de referência na pintura portuguesa que marcaram o modernismo, o neorrealismo e a arte contemporânea e que viveram a Revolução dos Cravos na primeira pessoa. Na exposição esteve há pouco o jornalista Nuno Silva, que aqui nos conta mais pormenores. Estamos no Museu de Ancedo, Centro Cultural de Baião. E aqui está uma exposição que retrata os 50 anos da democracia pela mão de 50 artistas. Lilith Joaquim, que é aqui no Museu de Ancedo, vamos explicar o que é que consiste nesta exposição e que viagem vão encontrar as pessoas que vierem até Ancedo ver esta exposição que tem 50 nomes e grandes nomes da pintura e da cultura portuguesa. Exatamente, vão encontrar nomes muito diferentes, nomeadamente Manuel Cargaleiro, Nadir Afonso, Vieira da Silva, Júlio Pomar, Júlio Rezende, Joana Vasconcelos, ou seja, pessoas que têm entre si também elas uma faixa etária muito diferente, algumas delas que não viveram mesmo na época do 25 de Abril, mas que a sua obra conseguiu ganhar vida depois de tudo aquilo que aconteceu após o 25 de Abril e por isso estes nomes escolhidos para estarem aqui patentes no MEC Baião nesta mesma exposição. Ora, e estamos a falar aqui desta exposição que pode ser visitada de terça a domingo. Como é que as pessoas poderão fazer então para marcar? Porque isto tem que ser marcada essa visita. Sim, nós aconselhamos sempre as pessoas a fazer uma marcação prévia. Nós abrimos sempre às 10 horas da manhã e encerramos às 18. Aconselhamos a fazer a marcação. É uma visita livre, que não tem um horário definido, a própria visita em si, para começar nem para terminar, e estará sempre aqui alguém para depois também orientar um bocadinho no espaço da exposição. Estamos neste corredor, mas pelo resto das salas continuam esses quadros dos 50 anos de Abril. Como é que tem sido também a aceitação e que tipo de público tem sido aquele que tem vindo até o MAC? Tem sido muito diversificado. As pessoas não estão a encontrar nomes tão dispersos entre si. A novidade tem chamado muito público aqui à exposição. Ora, e se qualquer cidadão quiser então viver esta exposição, e as imagens daqui do Edgar também vão mostrando mais dessas obras, porque isto, além deste corredor onde a Lilith me conduziu, todas estas salas têm também essas obras. Qual é que tem sido o tema de destaque, ou qual é que tem sido aquela pintura ou o autor que mais se tem destacado para os visitantes? Depende muito do público. Há uns que ficam muito surpresos com Joana Vasconcelos, por exemplo, mas na globalidade, a junção dos nomes que conseguimos reunir nesta exposição, aí sim as pessoas ficam muito, muito surpresas por verem nomes assim tão conhecidos e tão diferentes. Eu recordo-me que aqui no MAC, e vou buscar duas exposições que se calhar
têm sido as mais marcantes, nomeadamente aquela exposição dos 50 mestres na inauguração desta sala, deste museu, e depois também do mestre Cargaleiro. Quem vem aqui e que já é frequentador deste museu tem sempre essas expectativas em alta, ou seja, não é fácil manter esse registro. Procuramos sempre inovar, de maneira as pessoas que aqui visitam, que nos visitam, continuem a ficar surpresos com aquilo que temos para oferecer. Naturalmente que os grandes mestres foi uma coisa excepcional, mas acho que temos continuado a conseguir surpreender as pessoas que aqui nos visitam. Obrigado, Lilita Joaquim. Fez-nos aqui esta pequena visita guiada. Há muito para descobrir nesta exposição que traz 50 nomes diferentes e que retratam 50 quadros que marcam os 50 anos da liberdade. Fica essa sugestão, porque até 31 de maio vai conseguir vir até ao... Não é 31 de maio, também aqui a Lilita corrigir já agora? 30 de setembro, assim é que é. Até 30 de setembro vai poder então vir a este museu e descobrir a arte, toda ela em português. E já decorreu a 6ª edição do Festival Literário do Douro, que deu ênfase aos 50 anos do 25 de Abril. Esta edição explorou diversos ramos de expressão artística, dando particular ênfase à literatura no festival que decorreu no Espaço Miguel Torga, em Sabrosa. O Espaço Miguel Torga, em Sabrosa, recebeu a 6ª edição do Festival Literário do Douro, onde o enfoque foi para os 50 anos do 25 de Abril. Neste caso desta 6ª edição, iremos dar uma especial importância, um especial enfoque aos 50 anos do 25 de Abril. Em particular nas mesas constituídas, cuja temática será exatamente essa concretamente de saber até que ponto o regime, a mudança, a revolução contribui para o desenvolvimento da literatura e da arte e da cultura em geral, mas também depois o oposto, saber o que é a arte, a cultura e neste caso a literatura pode contribuir para a consolidação e o desenvolvimento do regime democrático. Uma aposta é um risco, como já pronto, só que claro, é também um risco calculado, é um pouco lutar contra uma corrente, não é, que leva cada vez mais a uma litoralização do país, uma litoralização social que depois se transforma por consequência numa litoralização cultural e a todos os níveis da vida em sociedade. É uma aposta que temos que fazer, é um risco que corremos, é também um risco que é inerente à nossa própria função e que tem que ser assumido, porque pronto, temos que lutar também de alguma forma para contrariar um pouco aquilo que é uma tendência dos tempos. Não é? Creio que a cultura, como a saúde, como a educação, é um bem essencial a todos os seres humanos, não é? E portanto é algo que todos devem ter acesso de igual forma. A literatura é importante em todos os momentos. Para mim, literatura é um sinônimo de liberdade. Vejo a liberdade de um outro aspecto, também como evasão, como fuga do lugar comum. Por exemplo, os livros nos permitem isso. Nunca seremos presos enquanto estivermos a ler, porque sempre teremos a possibilidade de evadir de nós próprios, né? E há um lado de fuga, mas é dessa fuga boa da liberdade de conhecer outros mundos, e a outra fuga também boa de abrir mentalidade. A literatura abre-nos os olhos, abre-nos os ouvidos e a boca. Falamos melhor, compreendemos o que está por trás das palavras e vemos mais longe. E é importante que essa informação, que a literatura chegue nos lugares mais recônditos. Somos uma zona de baixa densidade, mas de alta intensidade, já dizia um amigo meu. Não, nós temos sempre que fazer este tipo de apostas, não é? Nunca podemos estar a contar que isto é para um público muito localizado. Temos que abrir ao país, à região, a quem nos quer visitar e a quem procure também aqui um fator cultural com muita importância e relevância na região e que de facto não deixa de o ser. E a prova disso é que já vamos na 6ª edição e ele de ano para ano tem crescido de importância, de gente a fluir ao evento e também até da qualidade dos próprios escritores que têm vindo ao festival.
Decorreu este sábado no Centro Cultural de Paredes a apresentação do livro Espero Ver-te Florir, de João Costa, o segundo livro infantil do autor. João Costa esteve no programa Bom Dia 91 a falar deste novo livro. O livro já está escrito há 2 anos e só foi publicado agora, porque nós todos os dias vemos informação muito crua para as crianças sobre guerras, sobre problemas da sociedade, e nós todos os dias pedimos às crianças que elas sejam o futuro, mas estamos sempre a tirar-lhes esse futuro ou a comprometer-lhes esse futuro. Este livro fala um bocadinho disso, fala da guerra, do início da guerra, fala dos sentimentos de um pai que não sabia se ia voltar a ver a filha e a família, e então conta na história, oferece uma planta à filha e diz que quando ela florir, que o pai estará de volta. E depois cria-se toda uma dinâmica de esperança de grupo, esperança comunitária num campo de refugiados, que podemos levar isto para a nossa vida, numa altura em que nos sejamos tão bem, que estejamos mais em baixo, então que um dia tudo há de voltar a florir e que o amor pode mesmo vir a curar tudo. É que explica uma guerra a uma criança. O livro tenta mesmo ir por aí, é explicar como é que uma criança pode encarar o futuro de uma forma mais positiva e depois, por defeito profissional, incluir aqui as plantas, incluir essa magia das plantas nativas, do bem que nos pode fazer a nível também emocional e tentar fazer este paralelismo entre as plantas e os sentimentos das pessoas e incutir aqui uma mensagem de esperança. Acho que foi o grande desafio do livro. Por exemplo, o Tomé deu esse abalo positivo aqui nesta curta carreira de autor, mas que já conta com a segunda edição, ou seja, chegar com um novo livro numa segunda edição de um primeiro livro já nos torna aqui num patamar já mais estável. Mas antes disso, este tem que solidificar um bocadinho, temos que perceber bem este livro, perceber como é que a mensagem vai chegar às crianças, chegar às famílias, porque isto não é só para crianças, é para todos. É para todos. Eu escrevi este livro porque estava sentado a trabalhar, estava no sofá ainda à noite e tinha o meu filho a dormir no quarto, não é? Uma pessoa pensa assim, ok, isto está a acontecer aqui ao lado, pode chegar cá, Claro. posso ser eu. Então este livro está muito pessoal, está um sentimento que, como é que eu vou viver este livro, como é que eu poderia transformar esta triste realidade numa mensagem de esperança. E se repararem, a capa é toda uma manobra de extração da mensagem. Claro. Tem cor, está bonita, só que se reparar tem aqui uma rede de um campo de refugiados aqui atrás. Ou seja, há Assim, aqui uma muito leve, mensagem, não é? sim. Todos os pormenores contam, todo o que está nas entrelinhas conta, tudo o que foi escolhido para fazer parte deste livro também conta. Por isso é um livro que me diz muito, que me toca muito. E como dizia a doutora Sílvia na apresentação, diz que ao ler o livro que me revê em cada página, isso é bom. É quando nós pormos aquilo que somos Claro, naquilo que sim. escrevemos. Dragões e Monstros Míticos foi apresentado pela primeira vez em Portugal, no Coliseu do Porto. O 91 Canal passou uma manhã diferente de domingo, num espetáculo interativo que transportou toda a família para o mundo mágico dos mitos e lendas. Ora, veja a opinião sincera dos mais novos num espetáculo da UAU Produtora. Porque aqui vem Eu acho que correu super bem, eu acho que a criançada toda adorou. É um show de fantasia com bichos e monstros e unicórnios e dragões aqui como o George, claro. E pronto, os miúdos todos pareceram entusiasmados, acho que mesmo os pais desfrutaram do show, consegui ouvir muitos pais a gritar também comigo e eu não podia ter pedido por uma estreia melhor. O personagem é o Dave, ele é um treinador de heróis, não é muito bom a ser treinador de heróis, já se passaram 3.000 anos e ele ainda não conseguiu treinar um único. Só que ele tem uma esperança em relação ao Porto, porque acha que eles vão conseguir passar os 6 desafios que foram postos para uma pessoa se tornar um herói oficial. E depois a história é uma história sobre coragem, é uma história sobre conseguirmos sermos nós próprios, é uma história sobre a nossa relação com os nossos pais, a nossa relação com animais, com a natureza, e portanto há mensagens de moral e coisas que eu acho que como qualquer criança, especialmente quando são mais pequenos, porque são dos 3 ou até o que é que seja, acho que fica na nossa memória e fica mesmo. E acho que no fim, por exemplo, nós damos conta que eles todos já sabiam o que é que poderia acontecer, que era a coisa correta, né? Que é mostrar amor ao próximo, mostrar amor aos animais e respeitar a natureza. Foi giro e eu gostei muito. Achei que foi muito fixe e bonito. Qual é que foi assim a parte que tu mais gostaste? A do unicórnio
E porquê que foi essa parte do unicórnio? Porque eu faço anos hoje, então fui ao palco. Momentos de vez em quando ansiosos e gostei muito da parte do dragão, que entrou o fumo e gostei. Essa foi a minha parte favorita. A do dragão. Do unicórnio. Eu gostei muito da parte do dragão, foi muito giro. Eu gostei no unicórnio e do leão. Tem muita magia. Gostei. Gostei da parte do dragão pequeno e gostei da outra parte do dragão grande. Sim, também gostei do espetáculo todo. Foi um ótimo espetáculo. E eu gostei de todas as partes. Acho que é um espetáculo bom para toda a família, tanto para crianças mais pequenas como mais velhas que apreciam as questões da mitologia e por isso é bastante interativo e o ator é fantástico e correu tudo muito bem. E os monstros são muito bem manipulados e conseguidos e realistas, não é, Sofia? Exatamente. Isto é um sonho sobre a escola. Eu acho que se nós não tivéssemos a interação entre as crianças e os bichos, ou como o personagem que é o Dave, eu acho que não funcionaria da mesma forma. Eu acho que é preciso, porque é uma coisa que não existe, não é todos os dias que uma pessoa pode ir ao palco e conhecer um unicórnio, ou 2 dragões, ou um veado que é o espírito da floresta. Eu acho que quando as crianças, primeiro quando veem os bichos, estão à espera que não sejam coisas tão reais, e depois quando veem o tamanho se apercebem que são coisas enormes e que parecem verdadeiras. Eu acho que eles todos se sentem... Eu acho que nunca vi crianças tão entusiasmadas na minha vida. O aroma cósmico vai invadir o Vale Cósmico de 7 a 9 de junho em Parada de Tudeia, Paredes. O Novo Canal é média partner deste Festival de Música Eletrónica e esteve na apresentação do evento. Junho, Parada de Tudeia em Paredes vai ser a capital da música eletrónica. Por isso, já tenho aqui ao meu lado Margarida Sá Coutinho, que é a produtora produtora, assim é que é, deste evento, o Aroma Cósmico. Margarida, pode-nos explicar mais ou melhor em que é que consiste este Festival de Música Eletrónica? Claro que sim. Então, este é um festival de música eletrónica. Nós tentamos trazer a prata da casa, por isso é um cartaz maioritariamente composto por artistas nacionais, mas também alguns artistas espanhóis, ou seja, diremos que é um cartaz ibérico. Tentamos trazer o melhor da Ibéria. E pronto, estamos muito contentes em fazê-lo aqui em Parada de Tudeia. Achamos que é o sítio perfeito, está tudo a alinhar a nível de natureza, as pessoas são as pessoas certas, por isso eu acho que sim, acho que é um festival que vai trazer muito aqui à povo Parada e esperemos nós à cultura nacional. Como podemos ver aqui pelas imagens do Pedro Ribeiro, tem aqui efetivamente grandes nomes da música e também aqui locais também. Sim, sem dúvida. Locais temos principalmente o Alexandre Centeio, que é um grande artista da música eletrónica mais ambient, drone, e foi uma grande aquisição a este cartaz e estamos muito contentes por tê-lo e por ouvi-lo. E mais nomes daqui da terra, acho que não há mais, mas sem dúvida temos grandes artistas nacionais. Luísa, principalmente, a Luísa está a ter muita hype neste mundo eletrónico, sem dúvida. Temos também a Ana Pacheco, o Gustavo, já mais old school, e temos, pronto, mais nomes também da música atual portuguesa no live, no palco Atomos, mais no ambient. Temos o Lodge Use também, que é um artista que está com uma grande notoriedade e a começar a aparecer. E sim, tentamos trazer também não só artistas que já estão cá há algum tempo, mas também artistas que estão a começar a emergir e tentamos dar um bocadinho a voz a todos. E pronto, acho que temos um cartaz, estamos muito contentes e estamos muito ansiosos. De referir que este programa, este festival, vai acontecer de 7 a 9 de junho, mas quem quiser já adquirir os bilhetes pode fazê-lo? Qual é que será o custo dos mesmos? Sem dúvida, sim. Os bilhetes nós estamos a vender bilhetes diários, ou seja, ao preço de 20 € mais IVA, e os bilhetes dos 3 dias, que são 40 €, mais IVA também, que dão acesso aos 3 dias de festival. E este festival consiste também, tem as 12 horas de músicas seguidas, das 6 da tarde até às 6 da manhã, e durante a tarde temos o palco Atomos, que foi uma aquisição recente, para
fora, atividades ao ar livre também, vamos ter yoga e alguns workshops, assim como os lives e os sets de música e ambiente. Estávamos a falar antes de entrarmos neste direto que este festival é uma espécie de Tomorrowland, por exemplo, Tuga, se calhar. Sim, podemos dizer, dentro do caminho eletrónico, sem dúvida, é um festival eletrónico que nós queremos que tenha cada vez mais expressão, sem dúvida. Sem dúvida alguma também que o facto de estar localizado num local onde tem parque de campismo e afins e também a zona do Rio, traz aqui também um enigma, digamos, algo mais místico ao festival. Exatamente, e curiosamente o misticismo é uma coisa que nós temos presente desde o início do conceito do festival e depois em conversa também com o Tiago descobrimos que a Terra Parada tem muito misticismo à sua volta, depois são coisas que nós queremos explorar ao longo do tempo e que vamos começar a trazer ao espectador também. E sem dúvida que o facto de nós tentarmos incluir o campismo e oferecer tudo aquilo que eles podem ter necessidades, desde a alimentação a bares, a casa de banhos, a banhos, vamos oferecer tudo de forma que as pessoas se sintam confortáveis nos 3 dias e que não queiram ir a mais lado nenhum, não é? Ou seja, faz ideia, tem expectativas de quantas pessoas é que poderão marcar presença neste festival? Sim, nós estamos a contar mais ou menos as 600, 800 pessoas, estamos com essa expectativa. Ok, Margarida, muito obrigada. Com licença, vou aqui passar a falar com Tiago Magalhães, presidente da Junta de Freguesia de Parada de Tudeia. Como é que surgiu e como é que se deu esta vinda para aqui do festival? Ora, a vinda veio através do Álvaro, que é o sócio da Margarida, e é natural aqui de Parada de Tudeia, conhecia-me, abordou-me, disse que tinham pensado fazer um festival e nós temos que saber acolher estas iniciativas que tanto podem trazer, fomentar na nossa terra, um festival cultural, acima de tudo. Sem dúvida alguma que esta iniciativa também vai divulgar o bom nome aqui da freguesia, não é verdade? Sim, nós queremos que Parada Tudeia seja conhecido por todas e as mais diversas razões. Portanto, nós temos um bom nome no desporto, temos um bom clube de futebol na freguesia, temos também um bom agrupamento de escoteiros que também já nos leva além do concelho e além do distrito, que leva o nome da freguesia Parada de Tudeia, e entre outras associações, mas agora chegou o tempo da parte cultural e de levarmos o nome Parada de Tudeia além de fronteiras. Sem dúvida alguma que se esta iniciativa correr bem para o ano, vai haver outra. Sim, já combinamos e a gente espera e estamos certos que vai correr tudo bem. Estamos a trabalhar justamente, não é, para que tudo aconteça da melhor forma, que hajam as melhores condições para que todos possam usufruir deste festival e possam conhecer também a nossa freguesia, conhecer o nosso comércio local, possam passear pelas nossas ruas. Vamos ter também a festa da nossa freguesia, é a romaria principal, que é em honra da Nossa Senhora dos Remédios, vai coincidir. Pronto, o festival estava marcado e coincidentemente vai acabar por trazer certamente muitos festivaleiros que nunca viriam a Parada à nossa romaria e vão ficar a conhecer uma festa à romaria portuguesa, como se faz muito bem aqui em Parada de Tudeia. Já agora, para terminar, quero aproveitar para deixar um convite a quem nos está a ver lá em casa para virem cá e conhecerem este festival e não só também a festividade que vai coincidir com este festival. Sim, convido todos a comprar bilhete no Exceed, não é? Exatamente. No Exceed, e venham conhecer a nossa freguesia, porque é uma freguesia muito bonita. Estamos numa encosta com muitos espaços verdes, associada à vinha, é bonito passear por Parada. Venham conhecer as nossas ruas, venham conhecer o espaço do festival, que vai ficar um espaço muito bonito, por aquilo que eu já estive a ver com a produção do evento, e à beira do rio, tem tudo para criarmos boas memórias e memórias para a vida. Muito obrigada, Sr. Presidente. E é assim, já sabe, de 7 a 9 de junho, em Parada de Tudeia, vai decorrer o Aroma Cósmico, um festival de música eletrónica que vai decorrer também no chamado Vale Cósmico. A formação do Penafiel Bike Clube arrecadou o 3º lugar por equipas no encontro Escolas de BTT Zona A no passado dia 12 de maio em Vila Real, naquele que foi o melhor resultado do conjunto penafidelense. Refira-se que esta prova foi pontuável para o calendário nacional de equipas de formação de BTT, competição que contou com a presença de mais de 200 de atletas e 23 equipas do norte e centro do país. E o futebol
E 32 e o Sport Clube de Braga B empataram a um golo em jogo realizado no estádio Dr. Machado de Matos, a contar para a jornada 13 da Liga 3, segunda fase, apuramento de campeão. O Futebol Clube Felgueiras 1932 e os Bs do Sport Clube Braga empataram este domingo a um golo em jogo a contar para a jornada 13 da Liga 3, segunda fase, apuramento de campeão. Num jogo equilibrado, os guerreiros estiveram em vantagem, mas os adversários chegaram ao empate muito perto do final do encontro. Com este resultado, as decisões da promoção ficam assim remetidas para a última jornada desta fase. Jéssica Teixeira, da Salta Fronteiras Associação de Felgueiras, foi tricampeã nacional feminina de bóssia no Campeonato Nacional Feminino e Masculino de Bóssia, que decorreu nos dias 11 e 12 de maio, em Viseu. Jéssica Teixeira fez história ao sagrar-se tricampeã nacional feminina de bóssia na classe BC5. Nesta competição que reuniu os melhores atletas nacionais da modalidade, destaca ainda para a participação de Joana Costa na classe de BC3 e António Cruz em BC5. Jéssica Teixeira, atleta da Associação de Felgueiras, foi tricampeã nacional de bóssia. A competição feminina teve lugar na Escola Infante Dom Henrique, enquanto a competição masculina decorreu no Instituto Politécnico de Viseu. Jéssica Teixeira faz assim história ao sagrar-se tricampeã nacional feminina de bóssia na classe de BC5, um resultado merecido, revelador de todo o valor da Jéssica, não só enquanto atleta, mas também na vertente humana, conforme revela o clube. A Associação Salta Fronteiras diz ainda que resiliente, dedicada e obstinada, ultrapassou com muito caráter os obstáculos que encontrou e terminou a competição com toda a justiça no primeiro lugar do pódio. Nesta competição, que reuniu os melhores atletas nacionais da modalidade, destaca ainda para a participação de Joana Costa na classe BC3 e António Cruz em BC5, auxiliados por Leonor Parente e Jorge Antunes, respectivamente. O atleta do Sport Clube de Braga, Kiko Correia, conquistou a terceira vitória em finais do Campeonato de Portugal de Karting Toyota da categoria X3 Mini. Kiko Correia, atleta do Sport Clube Braga, conquistou no sábado a terceira vitória em finais do Campeonato de Portugal de Karting Toyota da categoria X30 Mini. O emblema bracarense destaca que a prova contou para a terceira jornada dupla e decorreu no Cartódromo Internacional da Região Oeste, no Bom Barral. Refira-se que o jovem assumiu a liderança na última volta e bateu toda a concorrência. Fazemos agora uma curta pausa neste bloco informativo. Fique na nossa companhia, que nós estamos já de regresso com o nosso espaço de comentário. Até já. Olá, eu sou o Tony Carreiro e estou aqui convosco. Olá, eu sou o Cuca Roseta e estou no 91 Canal. Boa quadrilha, aqui é MC Livinho e hoje eu estou aqui no Novo Canal. Acompanha. Olá, eu sou o Nel Monteiro, eu estou no Novo Canal e quero estar daqui a 50 anos ainda. E vocês deste lado igual. Tchau, Nel Monteiro, beijinho. Olá, eu sou o Nuno Erosto, no Novo Canal, um canal a não perder de vista. No Notícias na Hora, a informação e a atualidade encontram-se. Um bloco informativo que oferece uma cobertura abrangente de toda a região do Douro
Tâmega e Sousa. Levaremos também até si as análises aprofundadas dos nossos comentadores convidados. Mantenha-se informado e conectado com a região, com o país e com tudo o que se passa ao seu redor. Sejam bem-vindos ao... Bem-vindos a mais um Tonight. Meu nome é Tânia Figueiredo e se gostam de música e de boa disposição, então não podem perder o Tonight no novo canal. Espero por vocês. Chegou a hora de ficar a conhecer tudo o que acontece na sua região. Através do Novo Jornal, levaremos até si toda a atualidade do Tâmega, Sousa e Douro. Com uma equipa dedicada e comprometida, estamos prontos para o manter sempre informado. O seu encontro com a informação começa agora. Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear? I'm moving farther away. Want you near me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever knew. Only you. Olá a todos os telespectadores do 91 Canal. Nós somos os 4:30 e estamos convosco. Olá, eu sou o Moisés Esquita de Bilo e estou no 91 Canal. Olá, nós somos os Sons do Minho. E estamos no 91 Canal. Olá, meus amigos, eu sou a Rosinha e estou convosco no 91 Canal. De segunda a sexta-feira, aqui no 91 Canal. Não pode perder nenhum programa, porque temos muita coisa para lhe oferecer. Já conhece o 91 Canal? É o local ideal para promover a sua empresa. Se vai inaugurar um espaço, celebrar o aniversário ou se pretende fazer um vídeo comercial e não tem ideias, o 91 Canal é o parceiro ideal. Contacte-nos, temos muito para lhe oferecer. E estamos de regresso neste novo jornal, tal como prometido, para o espaço de comentário e hoje com o novo comentador Pedro Ferreira da Costa, diretamente de Passos de Ferreira. E antes de anunciar aqui qualquer dos temas que vamos abordar, Pedro, dar-te as boas-vindas. Este que será o teu novo espaço de comentário. És muito bem-vindo. Muito obrigado, Mariana. E eu quero retribuir, não só quero agradecer o convite para estar aqui, para poder aproveitar este espaço para também dar-se alguns feedbacks sobre temas nacionais, sobre temas regionais, mas também dar-vos os parabéns. Parabéns porque acho que estava na hora de um canal regional poder dar este espaço, vir para cá e agora também ter aqui outro leque de pessoas a assistir. Acho que isto vai ser bom para vocês, mas acho que isto também vai ser muito bom para a população que nos rodeia.
Muito obrigada. Passamos então para os temas que trazes hoje e queres dar de alguma forma o teu olhar sobre eles. Complemento solidário para idosos será talvez um dos temas que está aqui a marcar a atualidade, não só a semana, mas também a semana. Congratulas-te com esta medida? Vês com bons olhos este complemento? Sem dúvida, Mariana. Eu acho que é um tema recente. Estamos a falar de alguns dias desde que foram anunciadas medidas acerca do complemento solidário para idosos e, efetivamente, nós podemos dividir aqui este tema em 3 medidas-chave que o Governo apresentou. Mas antes de mais e antes de ir para as medidas, eu gostava de fazer aqui um pequeno enquadramento, ou seja, explicar, porque pode haver pessoas lá em casa que não estão a perceber o que é que nós estamos a falar acerca do complemento solidário para idosos e o que é isto. Estes palavrões que muitas vezes não conseguimos Muito desmistificar, técnico. então vamos aqui explicar. Exatamente. O que é o complemento solidário para idosos? No fundo é um apoio em dinheiro, pago mensalmente aos idosos, como o próprio nome indica, de baixos rendimentos. Ou seja, aqueles que têm idade igual ou superior à idade normal para receber a pensão de velhice, que são os 66 anos e 4 meses, podem estar abrangidos por este complemento. Como é que isto funciona? Até agora havia um valor aqui para o complemento solidário para idosos que era de 550 euros. Ou seja, vamos pôr aqui um exemplo prático. A Mariana, que já tem mais de 66 anos, por acaso não tem e ainda está muito bem conservada, mas imagino que tivesse mais de 66 anos, receberia aqui a sua pensão e estava a receber uma pensão baixinha, na ordem, por exemplo, de 400 euros. Este complemento solidário o que é que faz? Dá-lhe aqui um acréscimo, neste caso, enquanto estaria os 550, dava-lhe aqui um acréscimo de 150 euros por mês, o que prefazia os tais 550 euros mensais que iria receber. Neste momento, o Governo da AD, tal como tinha prometido, elevou já este valor. Neste momento, o valor que a Mariana receberia, se tivesse esse rendimento baixo, seria já um valor de 600 euros. E muitas pessoas criticam este aumento porque dizem que é um aumento leve, baixo, não é? Estamos a falar de 50 euros. Eu não gosto de olhar para isto desta forma. 50 euros para quem recebe 300 ou 350 ou 400 é muito dinheiro. Eu acho que isso não há dúvidas nenhumas. E o caminho faz caminhando. Sem dúvida alguma. Mas para além disto há aqui um pormenor muito importante, Mariana. É que isto aqui é a chute de partida, como se diz aqui na linguagem futebolística, para um aumento gradual que vai chegar ao valor de 820 euros. Ou seja, até ao final da legislatura, este complemento solidário para idosos vai permitir que um idoso com baixo rendimento consiga ter aqui uma mensalidade, no fundo, uma prestação mensal de 820 euros. Uma medida bastante ambiciosa. Bastante ambiciosa, que também custa muito dinheiro aos cofres do Estado, sem dúvida alguma, mas lá está, também uma medida que neste momento vai dar aqui uma nova visão do que é que o partido de direita, o PSD, os partidos com quem estava coligados, pensam acerca também dos nossos idosos. Porque a verdade é ouvimos muitas vezes dizer que os nossos idosos estão chateados com o PSD por causa de cortes, mas isso é passado. Neste momento, o Governo, a AD, está a dar um sinal claro de que está atento ao problema dos idosos e com este complemento vai tentar aqui também melhorar a sua qualidade de vida. Mas esta é apenas a primeira medida relacionada com o complemento solidário para idosos. Temos ainda mais 2. E a segunda... A segunda, Mariana, é excluir aqui a questão do requisito que tinha a ver com os filhos que coabitavam com estes idosos. Ou seja, havia idosos que efetivamente tinham um rendimento baixo, mas tinham um filho que coabitava com eles e esse filho já tinha um rendimento mais interessante. O que é que acontecia? Chegavam-se essas famílias e dizíamos assim, não, como o teu filho ganha muito dinheiro, tu não vais receber esse complemento social. Ou seja, isto vai acabar também com o Governo da AD. A partir de agora, os rendimentos que são oferidos pelos filhos que coabitam com estes idosos já não interferem em nada para receberem este tipo de complemento solidário. Ou seja, é mais uma grande valia para estas pessoas e aqui só a dar nota, estamos a falar de um aumento de pessoas que vão usufruir deste complemento de cerca de 24 mil pessoas. É uma estimativa que está neste momento em cima da mesa, posta até pelo próprio Governo, e destas 24 mil pessoas, 1.500 pessoas estão diretamente relacionadas com esta exclusão da questão do critério dos filhos com rendimentos que coabitam. Ou seja, apesar de não ser um número demasiado elevado, é um número
que vai ajudar muitas famílias e disso eu não tenho dúvidas nenhumas. E temos ainda uma terceira medida e eu acho que é fundamental falarmos acerca dela, e é uma medida que me deixa muito feliz. E eu acho que deve deixar muito feliz toda a gente que se preocupe com as pessoas. Não digo as pessoas mais novas, as pessoas de média idade, as pessoas mais velhas, porque nós aqui, com esta medida, vamos ajudar mesmo muito os nossos idosos. E a medida é dos medicamentos gratuitos. Eu fico muito feliz. Juro, quando falo sobre isto, fico mesmo muito feliz. Era muitas das vezes um grande encargo para os idosos a fatura da medicação. Sem dúvida, man. E eu sempre fiquei muito triste ao perceber que havia famílias em que o idoso tinha que optar entre comer ou escolher tomar determinado medicamento. Muitas vezes nem os levantavam ou não os tomavam, verdade, não é? Por impossibilidades económicas. E neste momento, com esta medida, nós vamos conseguir reverter isso. Ou seja, os medicamentos vão ser efetivamente gratuitos. Não vai haver aqui um lugar a um pagamento na farmácia, não vai haver lugar a um reembolso posterior. Isto é automático. O idoso vai à farmácia, desde que esteja a cumprir estes requisitos para receber o tal complemento solidário, o idoso vai à farmácia e vai ter o medicamento gratuito. Todos os medicamentos que tenham prescrição médica serão gratuitos. Eu sou muito honesto e tento ser também sempre muito imparcial a avaliar as medidas dos governos, quer sejam governos do PS, quer sejam governos de coligações à direita, que eu acho que é assim que se deve fazer política. Mas esta medida, sendo apresentada por qualquer um dos espectros políticos, iria ser sempre uma medida que me iria agradar muito, porque efetivamente vai ajudar muitas pessoas e só o simples facto de nós sabermos que os nossos idosos que precisam de medicação vão tê-la, é algo que vai exigir muito também do nosso esforço enquanto contribuintes, porque nós vamos pagar isto, como é claro, mas é daquelas coisas que eu costumo dizer, vou pagar e com todo o gosto. Muito bem, avançamos então para o segundo tema que nos traz hoje, Construir Portugal, Estratégia para a Habitação. Este tema também que é fulcral na vida de todos os portugueses e continua, uma vez mais, a estar na ordem do dia, não só para os idosos, mas também para os mais jovens. Exatamente. E se calhar hoje até vou tentar olhar para este tema mais por esse lado, pelo lado dos mais jovens. Mas deixa-me fazer um pequeno enquadramento, se me permites. Muito bem. Quais é que são, antes de mais, os objetivos deste programa Construir Portugal? Nós o que queremos com isto é enfrentar a crise da habitação. Todos nós sabemos que Portugal passa por uma crise de habitação e queremos com este programa incentivar a oferta de habitação, promover a habitação pública, fomentar a habitação jovem. E qual é o problema que está a gerar, no fundo, estes objetivos que nós temos para este programa? O problema aqui é muito fácil de se perceber. Nos últimos anos existiu uma tendência crescente do preço do valor dos imóveis, ou seja, os imóveis têm vindo a subir consistentemente. O que acontece é que o valor de subida dos imóveis não foi acompanhado pela subida do rendimento dos portugueses. Só para haver aqui uma noção, nós estamos a falar de uma diferença em que, enquanto os imóveis sobem, 3 vezes mais do que o rendimento das famílias. O que é que isto está a criar? Está a criar um fosso enorme entre o preço da oferta e depois a capacidade financeira de quem procura. E este é o grande problema que o Governo visa combater também com este Construir Portugal. Porque há duas maneiras de combater este problema. A primeira delas é através de melhorar os rendimentos. Mas isso é um processo que nós sabemos que será longo, ou seja, vai exigir uma série de medidas transversais que vão, se tudo correr bem, acabar por culminar nisso, na melhoria dos rendimentos portugueses. Mas se houver aqui uma melhoria dos rendimentos dos portugueses, haverá também uma subida na habitação, Sim, não é? à partida, mas por isso é que também existem estas medidas que eu vou falar agora, que é a segunda forma, é atuar com medidas diretas no problema, que é o problema da habitação. E aqui, honestamente, apesar de haverem muitas, estamos a falar de 30 medidas, que vão ter aqui em conta vários aspectos dos problemas que os portugueses hoje enfrentam no acesso à habitação, mas há aqui 5 que eu gostava de efetivamente trazer para a mesa e conversar um bocadinho mais sobre elas, porque são medidas que afetam diretamente os jovens, no qual também me incluo, que hoje em dia também ainda sou um jovem e, curiosamente, também estas medidas ainda se enquadram com uma pessoa com a minha idade. E eu digo isto porque estas medidas são para pessoas até os 35 anos.
Estas medidas para a juventude são muito importantes porque não só vêm aqui ajudar no problema da habitação e do acesso à habitação, mas também vêm combater outro grande problema que os jovens têm, que é a emancipação. Ou seja, A saída de casa dos pais, é um a tornarem-se problema tremendo. independentes, não é? Eu, se não me engano, e espero não me estar a enganar a dar este dado porque não o tenho aqui apontado, Portugal, se não me engano, é o segundo país em que os jovens saem mais tarde de casa dos pais. Ou seja, nós temos que efetivamente criar medidas que atenuem este problema, porque eu não me acredito que os jovens não estejam a sair de casa dos pais simplesmente porque, exatamente, eles não estão a sair porque não conseguem sair. E é por isso que a classe política tem que atuar com medidas diretas e essas medidas acho que vão ajudar. E eu digo porquê. Posso dizer já uma medida, Mariana. Isenção de IMT e imposto de selo. E aqui também dar uma nota, puxar aqui a brasa um bocadinho à minha sardinha, peço desculpa pela expressão popular. Eu, enquanto representante também do partido em que me insiro, que é o PSD, já propus esta medida, inclusive em Assembleia Municipal, em Passos de Ferreira. Infelizmente, o que notei é que é característico do Partido Socialista, tanto a nível nacional, como por exemplo em Lisboa, Carlos Moedas também propôs esta medida, mas também em Passos de Ferreira ninguém quis saber disto e isto andou, pronto, e basicamente não se implementou. Hoje em dia vejo com muita felicidade o governo da AD a querer colocar esta medida em cima da mesa e aplicá-la. Isto porquê? Nós às vezes não temos noção, mas os impostos não são comparticipados pelo crédito. Ou seja, o crédito de habitação não está lá o valor dos impostos. Nós temos que o ter no nosso bolso. E quando nós compramos habitações, por exemplo, de 250 mil euros, hoje em dia não é fácil encontrar habitações muito baratas, a verdade é essa, e os 250 mil euros de uma casa que tenha 10, 15 anos, cada vez costuma neste momento estar mais normal e mais normalizado a nível de valores, e para esses valores, uns 250 mil euros, estamos a falar de cerca de 10 mil euros de impostos. Ou seja, é muito dinheiro. Eu costumo dizer 10 mil euros quase que dá para fazer a cozinha, não é? Ou quase que dá para meter os eletrodomésticos todos, ainda comprar uma televisão. Tudo isto conta. E num jovem conta muito. Claro. Num jovem que... E no início de vida ainda mais. Não há poupança. Uma coisa é quando nós temos os nossos 40, 50 anos, que se a vida nos correr bem, já conseguimos ter algum dinheiro de lado. Quando temos 25, 30 anos, é muito difícil termos algum pé de meia para termos esta capacidade, mesmo que vivamos com outra pessoa. Eu costumo dizer que hoje em dia, para se conseguir sair cedo da casa dos pais, é praticamente impossível sozinho. Temos mesmo que estar juntos com alguém. Porque sozinhos nós nunca vamos ter rendimentos para isso, a não ser que ganhamos mesmo muito bem, o que também não é a realidade aqui em Portugal. São baixos os números de jovens que efetivamente têm rendimentos acima da média e conseguiriam alcançar esse objetivo de sair sozinhos de casa. Mas para além desta questão de IMT do imposto de selo, há uma ainda mais importante, que é a garantia pública. A garantia pública é no fundo um mecanismo que o governo vai proporcionar para quê? Para que os jovens tenham acesso a um crédito 100% financiado. Ou seja, enquanto hoje em dia os bancos estão a financiar cerca de 80, 85% até um limite de 90% do valor do imóvel, e o jovem, como qualquer outra pessoa, tem que ter os capitais próprios remanescentes, ou seja, aqueles 10, 15% tem que sair do bolso do jovem. Neste momento, com esta garantia pública, nós conseguiremos também terminar este problema. E quando nós falamos em 10 ou 15%, mais uma vez, parece-nos pouco, mas se nós formos a fazer as contas, não é. Ou seja, eu se quiser comprar uma casa de 200 mil euros, até vou fazer agora um valor mais baixo, e se tiver que dar 10% desse valor, são 20 mil euros que eu tenho que ter do meu lado. Voltamos a falar do mesmo. Não é muito fácil um jovem com 25, 30 anos, ter sozinho 20 mil euros no bolso para dar de entrada para uma casa. Fora todas as outras despesas que vai ter, como por exemplo, lá está, o IMT e o imposto de selo, que eu tinha falado anteriormente, mas também o mobilar a casa, tudo isso conta. Não são despesas que lá está, novamente, são comparticipadas que se conseguem incluir no crédito. Não, são despesas que nós vamos ter que ter do nosso bolso, ou pelo menos no crédito de habitação, porque há pessoas que fazem créditos pessoais, pronto. Se bem que essa não será sempre a melhor solução. O ideal é nós conseguirmos também, com capitais próprios, fazer esse tipo de aquisições, até por uma questão de estarmos com uma saúde financeira, se calhar, mais estável. Mais estável, exatamente. E com esta garantia pública em que o Estado
neste momento o governo da AD, o que é que faz? Assume a responsabilidade, no fundo assume, dá quase como a garantia, lá está, e por isso é que o banco consegue também estender essa percentagem. O jovem conseguirá amealhar no seu bolso, ou seja, guarda os capitais próprios que falámos até agora, faz o financiamento a 100% e tem ali sempre um fundo de reserva para poder usar noutras situações. Isto para mim é fundamental. E eu sou um dos maiores defensores que se deve falar mais sobre literacia financeira em Portugal. Fala-se muito pouco sobre literacia financeira em Portugal. Devia de ser incluído nas escolas? Muito provavelmente. É um assunto que tem que ser debatido e, muito honestamente, nem eu tenho uma opinião completamente formalizada acerca desse assunto. Mas, sem dúvida alguma, que é um assunto que tem que vir para cima da mesa o mais cedo possível. Porque eu tive, curiosamente, e espero que não seja um problema partilhar esta experiência pessoal, um debate, até no âmbito das legislativas, exatamente, numa secundária do Conselho de Passos de Ferreira. Fui convidado, estive com outros partidos, éramos, se não me engano, 6 partidos diferentes lá representados, e num auditório em que talvez estariam ali cerca de 100 jovens, eu consegui perceber que quando se falou do tema da literacia financeira, era um tema que importava àquela juventude. Eles não vão saber fazer um IRS quando saírem dali. Eles não vão saber como fazer poupança. Eles não vão saber onde investir o dinheiro. Há coisas tão simples, mas que são tão importantes. Ninguém explica aos jovens como, às vezes, gerir uma mesada. Nem todos os jovens têm mesada, eu sei disso. Mas aqueles que têm, ninguém lhes explica como gerir. É um bocado por experiência. Como nós, como eu com a minha idade, se calhar tive que aprender muita coisa por experiência. Agora imaginemos se nos ensinassem coisas que efetivamente importam e vão ser relevantes para a nossa vida financeira. Se calhar Portugal também não estaria, em muitas das vezes, no estado em que acaba por ficar. Nem teríamos que depender tanto, às vezes, do próprio Estado em si para tomar, no fundo, conta de nós, porque nós saberíamos fazê-lo à nossa maneira. E é muito importante, e eu peço desculpa por agora ter fugido um bocadinho do assunto da habitação, mas também é importante às vezes fazer estes reparos. E em relação ainda ao arrendamento, porque falámos aqui na questão da compra, mas não falámos da questão do arrendamento, há aqui uma medida também muito importante que é relacionada com o Porta 65. É um programa que já existia, mas é um programa que tinha as suas limitações e quase todos os jovens sabem disso. Neste momento, o Governo e a AD o que quer fazer é basicamente esquecer os limites que estão impostos para as rendas no Porta 65. Por aquilo existe uma tabela, porque o Conselho tem uma renda atribuída, se for a partir daí já não se pode recorrer. Com o aumento das rendas, que nós sabemos o quanto as rendas aumentaram nos últimos anos. Estão descontroladas? Descontroladas, eu não sei se estarão, porque há sempre gente para pagá-las. Ou seja, eu costumo dizer que nós podemos dizer que as coisas estão caras, mas enquanto houver uma pessoa que vá comprar, se calhar essa pessoa acaba por estar a regular um bocadinho o mercado. Quando essa pessoa deixar de existir, muito provavelmente as coisas tendencialmente vão ter que baixar. Agora que temos que ter noção que efetivamente o valor das rendas está talvez a ocupar uma percentagem muito grande dos rendimentos familiares, está, sem dúvida alguma. Aliás, o que me preocupa mais até na questão das rendas é que enquanto nós fazemos uma compra, temos o banco que olha para a nossa condição, para os nossos rendimentos, aplica, vê a taxa de esforço e diz assim, tu consegues crédito, tu não consegues crédito. Numa renda não é bem assim. Numa renda o senhorio não vai fazer a nossa taxa de esforço. E, efetivamente, claro que o senhorio quer que a pessoa que lhe vai arrendar a casa pague a renda, não temos dúvidas disso. Mas chegar alguém que diga assim, não se preocupe que eu vou conseguir pagar isto, e se lhe der o que ele quer, ele também se calhar fica todo contente e não está muito preocupado se as coisas são muito altas ou muito baixas. Mas isso é um mercado. Eu não digo com isto também que devemos ter aqui um controle nem restringir o mercado. Acho simplesmente que o governo também, lá está, tem que ter mecanismos de apoio para que as pessoas consigam ter os arrendamentos, como são os apoios que já existem, como este apoio também do Porta 65, isto tem que acontecer. A partir do momento em que nós restringimos demasiado também a liberdade do mercado, isso também pode tornar-se um problema e sinceramente não é algo que eu defenda. Acho sim que o governo tem que, lá está,
ter medidas que ajudem e que facilitem a habitação sem também estar aqui a restringir demasiado o mercado. Porque se o governo tiver esse tipo de medidas, eu dou um exemplo muito rápido, e muitas vezes falam que tem que ser ao bolso dos privados. Isto é um tema um bocado complexo de discutir. Nós aqui em Portugal, comparando com outros países, somos dos países da União Europeia. Somos os países que temos menor parque público de habitação. Estamos a falar de uma porcentagem irrisória, enquanto país tem cerca de 30%, nós nem 10% temos. Penso que até anda à volta dos 2% ou 3%, uma coisa assim no género. Espero não estar enganado neste dado. Mas se efetivamente for esse dado que eu estou aqui a dizer, e penso que é algo preocupante. Porque a partir do momento que o governo consegue ter mais parque de habitação pública, e isso também é algo que este governo quer fazer, e também está nessas medidas, a partir do momento em que o governo conseguir ter mais parque de habitação pública, os próprios privados também vão ter que se adequar. Ou seja, a partir do momento em que existe mais oferta de habitação no mercado e a própria procura também se reduzir, se calhar aí os valores vão estabilizar de outra forma. Mas aí é um controle que não é diretamente no privado. Não é chegar ao privado e dizer assim, tu não podes meter valores acima de X. Não, o privado mete os valores que quer. Tem que ter alguém que os pague. Se houver mais oferta pública, provavelmente não terá tantas pessoas para os pagar. Isso sim, é o mercado. Agora também não deve ser o Estado, o Governo, o responsável por fazer toda a habitação do país, como nós sabemos. Acho que tem que haver aqui um equilíbrio. Neste momento que existe uma crise habitacional, e essa crise é clara, o Estado tem que exercer o seu papel e tem que efetivamente apostar nessa questão do parque habitacional público, sem dúvida alguma. Muito bem, Pedro, já estamos a esgotar aqui o nosso tempo, mas dar apenas uma nota final sobre as eleições europeias. Estão aí à porta, estamos a menos de um mês já. Certo. É no próximo dia 9 de junho. Curiosamente, ontem começaram os debates, e eu vou ser muito breve sobre este tema, prometo, mas há aqui alguns indicadores que também são muito importantes nós debatermos. E o primeiro dos indicadores, e é um indicador impressionante, que nós devemos orgulhar-nos, é que 77% dos jovens portugueses tencionam votar. Isto é muito bom. Porquê é que achas que acontece esta subida? Porque acho que, efetivamente, a classe dos jovens em Portugal é das poucas que percebe o que é a União Europeia. Eu já vou tocar neste ponto um pouco mais à frente, mas só para dar mais um dado sobre isto, Mariana. Nós, neste momento, somos os segundos mais interessados, no fundo, nestas eleições em toda a União Europeia, segundo um barómetro que eu pude consultar. Nós, nas últimas eleições europeias, em 2019, tivemos uma abstenção de cerca de 70%. Foi um resultado negativamente histórico, ou seja, nunca tivemos um resultado pior do que aquele desde 1987. Quais são os pontos que levaram a este resultado da abstenção? Na minha opinião muito sincera, o primeiro deles é um que também se aplica a quase todo tipo de eleições, que é a insatisfação política e para com os políticos. Se bem que acho que cada vez mais os políticos tentam credibilizar a sua personalidade e tentam não dar tanto asa a que estas opiniões surjam, mas também é algo que vai existir sempre, penso eu. Mas mais do que isso, e aí o tema que acho que efetivamente ajudou a ter este resultado negativo foi o desconhecimento sobre as políticas da União Europeia e sobre as suas instituições. Eu acho que se nós perguntarmos a maior parte dos portugueses o que é que a União Europeia nos deu, eles poderão não saber. E eu não considero isto aqui culpa necessariamente dos portugueses, se bem que nós podemos sempre tentar nos informar mais e autonomamente dizer vou pesquisar sobre isto. Hoje em dia a informação está em todo lado. Mas também cabe aos órgãos do nosso país dar essa informação, divulgar mais, mostrar o que estamos aqui a fazer. Eu gostei muito do debate de ontem. Há mais um dado interessante que eu já me ia esquecer de dizer. Há aqui algumas semanas atrás foi feita a pergunta aos portugueses de se sabiam em que data é que iam ser as eleições europeias. E 57% não sabia ainda. Agora, com estes debates que estão a existir, tenho a certeza absoluta que já vão saber. Mas sobre os debates, que era aí que eu queria ir ter, eu fiquei agradavelmente surpreendido com a qualidade do debate que existiu. Eu digo isto porque nós temos tendência na política portuguesa, e é algo que todos criticamos, acho eu, tanto a população como os próprios intervenientes políticos, em vermos debates com muito pouco conteúdo.
seja, muito soundbite, muito ataque, mas depois medidas que concretas, vê-se poucas e analisa-se pouco. Ou seja, é quase um reality show da política. Vamos para lá, depois vemos quem é que tem mais votação. Eu acho que a política não deve ser bem isto, nem nós devemos brincar com a vida dos portugueses. E nestas eleições europeias, eu acredito que os intervenientes estão a ter, pelo menos os que eu vi ontem, estão a ter uma postura muito correta e estão a falar efetivamente sobre a União Europeia. Eu vi lá discutir temas em que, sou muito honesto, fiquei interessado em saber mais, porque eu próprio não sei sobre tudo, apesar de estar envolvido na política, não sei sobre tudo, e vou tentar perceber melhor certas opiniões que eles estavam a ter, até no sentido de eu próprio conhecer melhor a União Europeia. E é isso que eu também aconselho a todas as pessoas que vão ver os debates, ficarem com algum tipo de dúvidas, também tentarem ir perceber sobre o que é que eles estão a falar. Só para dar uma noção, as maiores entradas de dinheiro que aconteceram em Portugal vem da Europa. Ou seja, o PRR, que é tão falado, vem da Europa. Estamos a falar de mil milhões, não é? Estamos a falar de muitos mil milhões que entraram aqui por portas da Europa. Os agricultores também recebem enormes subsídios através da Europa. Os fundos europeus são mecanismos que Portugal tem que saber aproveitar e os portugueses têm que saber também de onde é que eles vêm, porque são sem dúvida algo muito importante também para alavancar o nosso país e para também ajudá-lo a ser competitivo, não no seio dos seus pares, como é a União Europeia, mas também em todo o mundo. Acho que há temas que devem continuar a ser discutidos, como por exemplo a entrada dos países mais a leste, como é a Ucrânia, em que é que isso pode ser, por exemplo, desfavorável a nível de fundos, que medidas é que podem colmatar isso, ver também o outro lado, não só o lado monetário, mas também em que é que pode ser bom a Ucrânia vir para o nosso lado, como os outros países leste, a nível político, a nível, lá está, de defender os nossos valores, que são os valores da União Europeia. Temos que falar sobre os migrantes, temos que falar sobre as alterações climáticas e esses temas, curiosamente, quase todos ontem tiveram em cima da mesa. Por isso, estou muito agradado. Neste momento também sou honesto, Mariana, não pretendo estender muito mais sobre isto. Estou a esperar para ver o que é que vai acontecer daqui para a frente, mas tenho a certeza que também em breve vamos ter a oportunidade para tocar novamente neste assunto, sem dúvida alguma. Pedro, agradecer-te uma vez mais a tua presença no Novo Jornal. És, como eu disse no início, muito bem-vindo e contamos contigo numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Mariana. Seguimos agora neste Novo Jornal e mesmo para terminar com as previsões da meteorologia para os próximos dias. Quarta-feira podemos contar com chuva ou aguaceiros, com a temperatura máxima a atingir os 16 graus e a mínima os 7 graus. O vento será fraco, assim como na quinta-feira, em que continua a chuva, com temperatura máxima de 18 graus e a mínima a subir ligeiramente para os 8 graus. Para sexta-feira, as previsões são igualmente de chuva, com a máxima a atingir os 18 graus e a mínima os 10. O vento será fraco. E é desta forma que encerramos o Novo Jornal desta terça-feira. Obrigada pela sua companhia. Estamos de regresso amanhã a partir das 10 horas e contamos consigo desse lado. Até lá.